Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó meu Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite para você que está do outro lado da nossa telinha, nos acompanha pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, e nas intenções da nossa missa de hoje, ela pedido pela saúde de Dona Elvira e família, pela comunidade de Santo Expedito, por todos os devotos de Santo Expedito, pela família Marques, pela família Santana. E as redes sociais hoje nós temos de fato Milton Berg pede oração pela alma de Carlos Geraldo Pelegrim Rocha. Lene Amorim, gratidão a Deus por todas as pessoas que já foram curadas da Covid-19. E oração por todas as pessoas que ainda estão no leito de um hospital, para que Deus tenha misericórdia. Maria Cosme de Santana, bom dia, Padre. Estou pedindo oração para todos da comunidade de Santo Expedito e pelo nosso Padre, pela alma de Dr. Vitório, que descanse em paz. Rosana Santos, paz e bem, Padre. Peço oração pela saúde de Marcos Alessandro Santos Silva, que Deus restaure a sua saúde, e pelo dom da minha vida. Eu fiz ontem 40 anos. Rosana, parabéns, Rosana, nem me convidou, não foi? Parabéns, aliás, não é para convidar mesmo esses tempos, né? Parabéns, saúde e paz, Deus lhe proteja. E de fato chegou a idade madura, aos 40. Binha Magalhães pede oração pela saúde da sua mãe, da sua avó, da sua companheira, da sua cunhada que está na UTI, e pela saúde dela e de todos nós. Amém. Eliene pede oração, Emanuel Verme pede oração por Paulo Luiz Guarulhos da Silva. E também Elza Maria pede orações para todos nós. Neide Cruz pede oração para toda a sua família e seus colegas. Selma, Renatinha, Alex. Inês Silva pede orações para que essa pandemia tenha um fim, né? E também pede para que esteja trabalhando em frente para o amigo Fábio Barbosa, que se encontra de Covid. Rita de Cássia Ressurreição e agradecimento pela recuperação da Covid. Pela saúde das famílias Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, David, Farias, Neves, Doralécio. Doralécio pede que reze. Doralécio, Rezende, Silva e Silva, Santana, Cardoso Santo Batista. E Conceição Pinho pede pela saúde de todos da família Pinho e Martins e pelo fim da pandemia no mundo inteiro.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que não fomos fiéis à sua palavra, Senhor. Nós te pedimos perdão. Pelas vezes que fomos ofendidos, não conseguimos perdoar, nós te pedimos perdão, Senhor. Pelas vezes que a mágoa chegou até o nosso coração e não sabemos como lidar com ela, nós nos pedimos perdão, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar então a leitura dessa liturgia de segunda-feira. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas os teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais o rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia.
A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus hoje tivemos um dia razoavelmente lindo, né? Um pouco de sol, um pouco de serenidade, um ventinho fresco, e pela tarde o sol veio com a sua força lá no finalzinho da tarde. É um motivo para agradecermos a Deus, purificarmos o nosso coração das angústias e tristezas e olhar para frente. O sol é sempre um bom sinal, é sempre uma boa, de fato, lembrança de que a vida está em atividade. O que é que nós temos hoje, nós que estamos seguindo o livro de Samuel? O que é que acontece? Samuel já tinha feito algumas coisas que não tinham agradado o coração de Deus. Hoje Samuel desobedece a Deus em um processo de guerra contra os amalecitas. E a sentença de Deus foi plena: você não é mais o rei de Israel. Então, rei posto, rei deposto, né? O que acontece? Diante desse quadro, Samuel foi ver Saul, como eu disse no sábado, o primeiro rei de Israel, e esse Saul disse, né, fez a sua defesa, mas Samuel disse: basta, deixa-me dizer-me o que o Senhor me revelou esta noite. E Saul, quase que perplexo, disse: fala. Então Samuel contou tudo que Saul tinha feito e que aos olhos de Deus não deu para se esconder. Aos olhos de Deus, Saul desobedeceu a Deus. E a desobediência em certa circunstância é uma coisa grave. Quando seu filho em casa desobedece ao pai, à mãe, sua filha, na verdade, ele está contestando a sua autoridade. Ele se sente tão igual a você, no mesmo patamar, que acaba, na desobediência, contestando a sua autoridade. Foi o que aconteceu entre Saul e Deus. Ao desobedecer a Deus, ele contestou a autoridade e não fez o que Deus pedia, e, consequentemente, Deus quer colocá-lo no seu devido lugar com uma sentença que parece dura, mas nas circunstâncias é a sentença mais justa. E Samuel começou a dizer: acaso você não é o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei de Israel e te enviou uma expedição, não foi isso? Claro que foi.
né? Com ordem de eliminar os amalecitas e esses malfeitores, combatendo-os até que fosse terminado. Essa era a ordem divina. Aí o mundo moderno, mas como é que Deus faz de fato uma guerra, promove uma guerra? No contexto de guerra, a fé ainda sobressai pela atitude da obediência a Deus. Diante desse quadro, né? O nosso profeta Samuel diz: rapaz, por que você não ouviu a voz do Senhor e fizeste o que desagrada ao Senhor? A desobediência sempre desagrada aquele que tem autoridade sobre você, para que você faça o que ele quer, porque normalmente se pensa no melhor para o outro. E aqui é um caso de estratégia de guerra, onde os israelitas, pela mão de Saul, tinha, pela primeira vez em tantos anos de guerra, se livrado definitivamente dos inimigos de Israel. Então ele, em vez de forçar a mão, ele aliviou. Ele deixou pessoas vivas. Diante desse quadro, tem o grito do profeta que diz: por que você não ouviu a voz do Senhor? E te precipitaste sobre os despojos e fizeste que desagrada ao Senhor. O despojos é o famoso botim de guerra, né? O que sobra. É que aquilo que o vencedor leva para casa: ouro, animais, mulheres, terra, já toma o espaço. E o que tinha que ser feito? Largar tudo isso lá, tocar fogo, acabar. E Saul respondeu: mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição que ele me enviou. Claro, mas não fez o que a expedição deveria ter feito, conseguindo a eliminação dos inimigos de Israel e, consequentemente, os inimigos de Deus. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá, exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado. Isso é, o despojo, o vencedor é a prática tradicional da guerra, o vencedor leva o prêmio, que são os despojos. O que resta de interessante para trazer como prova da sua vitória, como recompensa da sua vitória. E o povo, diz ele, né, trouxe para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Isso é, a ideia é a seguinte: os animais melhores, os animais gordos e tal, foi levado para ser sacrificado no santuário de Gilgal, mas só que o responsável é o rei, não é o povo. Então o rei que deveria dizer que não fizesse, que queimasse, que fizesse tudo, mas não trouxesse para cá. Porque de fato, essa ideia traria também o comportamento pagão, né, do povo amalecita, e aí criava uma certa resistência à vontade divina, que pedia uma coisa e ele estava fazendo outra. Tentando justificar-se, Saul culpa, disfarça, apresenta o povo como responsável pelos despojos, como de fato era, né? Para sacrificar o Senhor, teu Deus, legal. Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocausto de sacrifício ou quer obediência à sua palavra? Aqui é uma questão que mais tarde Jesus vai colocar diante dos fariseus. Quando se fala de sacrificar e tal, Jesus entra com essa expressão: o Senhor quer obediência, misericórdia ou quer sacrifício? Isaías também vai tocar nesse tema, trazendo de fato o que é o mais importante, o que é o mais essencial. Isso é, a misericórdia, a obediência e não o sacrifício. E a obediência à sua palavra, que é uma ordem ao rei que foi ungido pela vontade divina. Por isso subiu ao trono das tribos de Israel. A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia. Isso é, a desobediência, na interpretação do próprio profeta Samuel, é uma rebelião contra Deus. Nós poderíamos até achar um absurdo na mentalidade, no pensamento de hoje, onde quase tudo é normal.
não se fala nem da palavra rebelião, né? Se fala de revolução ou coisa parecida. Mas aqui a rebelião é estendida como um ataque pleno, consciente, que contesta a vontade de Deus e acaba fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Por isso vem a pena. E até mais, isso é um crime de idolatria, uma obstinação, acusa o profeta Samuel, acusa naturalmente o rei Saul de obstinação, idolatria, porque ele é que é o responsável pelo povo. Então ele que deve, de fato, responder por aquilo que o povo faz diante disso, porque ele é o guia, ele é o direto, de fato, diante de Deus. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Aqui a gente pensa que no primeiro momento rejeitar é uma coisa parcial, né? Não rejeitou como pessoa, como homem, como cidadão, mas rejeitou como rei. A partir de hoje você não é mais rei. Como é Deus que unge, pela boca do profeta anuncia quem ele quer que é rei, como foi feito com Saul. Aqui o próprio Deus, pela boca do profeta, rejeita Saul pelo seu comportamento de desobediência. A desobediência sempre gera uma polêmica nos ambientes que se vive, porque alguém entende como se fosse uma coisa simples, uma coisa pacífica. Nas pequenas coisas não se leva em conta mais a desobediência. Aí quando você quer, nas grandes coisas, cobrar obediência, não tem mais aquele vínculo, porque você pode acabar perdendo a autoridade sobre aquele que é subalterno. Por isso, tem de fato as leis de Moisés, tem os profetas que exigem isso, e no mundo civil temos as leis naturais do mundo civil, né? Que exige a obediência de cada subalterno que esteja dentro das instituições públicas ou privadas fazendo um certo serviço, não importa qual. E aí, de fato, né, a gente vai se encontrar com o refrão do Salmo: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Em poucas palavras, a todo homem que é obediente ao Senhor, a todo homem que retamente entra aqui no caminho ético, no caminho da moral, no caminho dos princípios, retamente aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então hoje, a leitura nos apresenta que pela desobediência Saul perde o seu reino. É uma coisa que o versículo já se acumulando, hoje uma coisinha ali, outra coisinha lá. Chega um momento que Deus disse: olha, você não pode obedecer a minha palavra, você se sente já tão autossuficiente que quer fazer o que você quer, então, a partir desse momento, você não é mais o rei de Israel. E aí vai entrar, o autor está preparando já naturalmente a figura de Davi, que vai mudar a história de Israel nos seus 40 anos de fato de reinado, e vai morrer depois com 73, 74 anos de idade. Davi ficou 30 ou 40 anos governando, e isso de fato vai fazer de Israel uma potência bélica. Isso é, muito obediente a Deus. Davi vai seguir em frente, mesmo que com os seus pecados ele seja também chamado à atenção e punido por Deus. Então a primeira leitura mostra quanto é importante a obediência a essa palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus dá garantia, certeza, aumenta a intimidade, a confiança de Deus em você e a confiança de você em Deus, porque ao obedecer a Deus, você está fazendo aquilo que Ele pede, e também a sua vida tem uma dimensão muito maior, que é aquela de receber aquilo que pede. Então a primeira leitura quer nos deixar claro: a obediência a Deus é uma coisa séria. Mais tarde, Pedro vai dizer no Sinédrio: é mais fácil obedecer a Deus ou aos homens? Questionando, de fato, essa relação entre liberdade religiosa e liberdade civil. É, de fato, um ambiente completamente diferente do nosso ambiente do rei Saul. Ora, o evangelho de hoje é Jesus que está no seu ambiente, ensinando as pessoas, e surge a questão do jejum.
né? Por que o jejum? Porque o estilo de vida de Jesus é completamente diferente do de João Batista, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Jesus nem é um monge do deserto que fica escondido como João Batista, e também não é um homem ligado a um clero que está formado dentro de Jerusalém, ou a grupos religiosos que têm suas intenções, suas ideias. Jesus tem o seu grupo à parte. Como o jejum é uma afirmação universal, isso é, todos os grupos fazem jejum em todas as partes do mundo, todas as religiões exigem um sacrifício de jejum. Dentro de Israel, o jejum era obrigatório, segundo a lei, pelo menos uma vez no ano, onde as pessoas faziam aquele jejum como um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício espiritual. E aí, os judeus perceberam porque os discípulos de Jesus não jejuavam. É uma questão interessante, o cara vivia a vida em função do outro, do que o outro estava fazendo, por isso percebia nitidamente que o outro fazia algo diferente. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus não jejuam como os fariseus porque não são nem semelhantes nem iguais. Jesus tem uma outra doutrina, um outro comportamento, uma outra ideia sobre o jejum. Jesus não é um repetidor da lei, tanto que ele entra antes da vida pública e faz 40 dias de jejum, né? Ele é completamente diferente dessa forma de pensar. E vem esse questionamento, por que é que os dele não jejuam? Como se todos fôssemos iguais, né? Não tem essa igualdade religiosa. Grupos religiosos se diferem por características próprias, pessoais, doutrinárias, cada um tem o seu. Aí em diante, Jesus respondeu com uma espécie de ensinamento parabólico, metafórico, para mostrar que o jejum não é um formalismo, não é apenas uma ideia fictícia ou factoide para realizar uma coisa. O jejum é uma coisa muito mais séria e tem que ter um motivo muito grave para se fazer jejum. Não é apenas um ritual litúrgico. Diante disso, Jesus explica. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, jejuar? Fazer jejum enquanto o noivo está com eles? É claro que não. É uma pergunta retórica para apresentar, na verdade, uma resposta concreta. Se você está numa festa, você não vai comer, não vai beber? Você vai sim, claro. Então Jesus disse, olha, ninguém pode fazer jejum enquanto o noivo está vivo, mas quando o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Então o jejum aqui então, é comunicado como uma forma de perda, uma forma de separação, uma forma distancial de qualquer possibilidade de reencontro, porque o noivo vai se casar e vai embora. Mas Jesus está falando, na verdade, da sua própria Páscoa. Na Sexta-feira Santa, ele será retirado definitivamente do meio dos seus, né, do centro da igreja, que é a sua noiva, e ele será assassinado brutalmente e morto. Então aí a comunidade tem o motivo de fazer o jejum. E por essa perda tem muito sacrifício espiritual, psicológico, físico. Então só no jejum e na oração essas pessoas vão conseguir de fato se recompor até o momento da ressurreição. Então o jejum tem um motivo gravíssimo. Não é uma renúncia litúrgica ou sei lá, um ritualismo, mas um motivo gravíssimo, a morte do noivo. E essa razão é que faz a igreja fazer o jejum. Então aqui você vê que a igreja difere muito do judaísmo nesse campo. E a igreja entendeu interpretar nos anos que passaram o jejum como uma forma de se solidarizar com as pessoas que não têm o que comer.
como de fato um princípio espiritual para, sentindo a fome que você nunca sentiu, você possa entender o que o outro passa. E aí Jeremias ou Isaías vai falar de um jejum que é mais ligado ao ambiente social. O jejum que eu quero é de fato um sacrifício que agrada ao coração de Deus, é libertar os presos da cadeia, quebrar as correntes dos escravos, os grilhões da escravidão. Então, visitar as pessoas enfermas. O jejum com Isaías, 8 séculos, 9 a.C., ele ganha uma coisa profundamente humana, real, sai do ritualismo e ganha social mesmo, aquela dimensão da entrega religiosamente para as pessoas que precisam e como um sacrifício que pode acrescer na sua vida espiritual. Alguns de fato dons diante de Deus, alguns pontos diante de Deus. Então, a questão do jejum, ela é fundamental porque a igreja, a noiva de Cristo, só encontra motivo porque perdeu a Cristo. Eu percebo que o jejum, nessa lógica, não demora muito, é apenas 2 dias, 3 dias, porque no terceiro ele ressuscita. Mas fica a marca, a perda, a obrigatoriedade de todo ano, na semana da Páscoa, a igreja obrigar, como obediência a Cristo, a mesma obediência que Saul não teve a Deus, nós devemos ter a Cristo na hora que chega o caminho da Páscoa, particularmente na Sexta-feira Santa. Hoje se tem essa liberdade enorme, a igreja, de se fazer jejum quando bem o cristão católico acha. Por uma tradição bimilenar, né, se fazia toda sexta-feira em memória da Páscoa esse jejum. E hoje tem variadas formas, porque os tempos mudam, a igreja se atualiza, mas não perde a sua essência. E a essência aqui está nesse texto, né? Como se pode fazer jejum se estamos numa festa, numa alegria? Mas quando se perde, aí sim, é a hora de fazer o jejum. Isso é de refletir, de fato, de profundidade de coração, de pensamento, a perda, a separação e a dificuldade de aceitação do esposo que deixa a sua esposa. E Jesus vai adiante. Nessa reflexão, ele mostra que é completamente diferente dos grupos religiosos do seu tempo e que ele tem a sua própria forma de pensar. Sendo o verbo encarnado, a morte do verbo encarnado vai gerar na igreja essa possibilidade de fazer o jejum. E disse, olha, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de um pano novo numa roupa velha. É a típica lógica para os mais antigos, quem tinha aquela camisa, aquela roupa de taco, né? Coberta de taco, sobrava de pedaços de pano. Se você prestar bem atenção, essa afirmação tem uma grande verdade. Quando você fazendo aquela coberta, ela sai toda encolhida. Por que ela não fica toda estirada como as outras? Porque a costura puxa o pano, e além de puxar o pano, a costura, ela de fato tem dificuldade de se encaixar entre a qualidade de um pano e de outro. Tem mais velho, tem mais novo, está diferente. É isso que está dito aqui. Se pega um modelo de vida social que acontece em condições reservadas e vai dando exemplo para que o jejum seja algo concreto, verdadeiro, de consciência e de pureza de coração. Por que não se coloca um pano novo na roupa velha? Porque o remendo novo repuxa o pano velho. Então, se perde a qualidade de ambos. E o rasgão fica maior ainda. O pano novo resiste, mas ele vai esticar o velho e vai acabar rasgando. É isso que se entende que está passando de um pano muito velho.
E Jesus ainda dá outro exemplo do vinho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho tem o seu processo de fermentação. Na fermentação dos odres, os odres vão se partir, você vai perder o vinho e vai perder também os odres. E o vinho e os odres se perde, né? Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. É o processo de fermentação que naturalmente vai acontecer. Por isso, o vinho novo em odres novos. E aqui a gente pensa, como é que Jesus tira essa ideia de vinho novo, já que estamos falando de pano, de jejum? Jesus está falando da sua doutrina. Isso é, o vinho novo é o novo ensinamento. É a parte da revelação divina que os judeus ainda não acontece, porque só conheceram até os profetas. Jesus, sendo revelador do Pai, tem um ensinamento novo, mas ele não pode colocar isso em corações velhos, em almas velhas, carcomidas pelo estereótipo do tempo. O que é que ele faz? Ele justamente primeiro tem que anunciar, o povo aceitar, e esse povo possa beber desse vinho novo. É o novo ensinamento que não tem muito a ver com o ritualismo antigo e nem com as interpretações antigas. Jesus aqui se torna o revelador, o pronunciador divino, ao mesmo tempo o intérprete divino da Escritura Sagrada por excelência. Então, vinho novo e odres novos está na natureza, né, do comportamento espacial de toda essa realidade, e que, na verdade, ensinamento novo para homens, mesmo que sejam velhos, sejam renovados. Ensinamento novo para homens novos, e posso fazer com uma outra visão, a outra imagem da vida religiosa do tempo, a vontade de Deus. Voltamos de novo à obediência. Fazer a vontade de Deus é obedecer a Deus. E aí o texto fica claro que, em primeiro lugar, o jejum não é um ritual litúrgico apenas. Não é um esforço vazio, não é uma tendência religiosa de sacrificar corpo, cabeça e membro. Não. É um desejo pessoal, mesmo sendo um direito da igreja de exigir do seu fiel, é um desejo pessoal consciente, livre da minha vida de fé, que eu faço em primeiro lugar na sexta-feira por causa da morte de Jesus. E depois, em segundo lugar, ou em terceiro e quarto e quinto, por muitos motivos que aflige o meu coração naquele momento, ou aflige o coração da própria sociedade. E aí englobamos todos os motivos pelos quais nós poderemos fazer o jejum. Às vezes as pessoas fazem jejum pela cura de alguém, pela conversão de alguém, pelo trabalho que alguém precisa. Tudo isso é válido, mas o princípio de tudo isso, a essência parte do Evangelho. O jejum deve ser feito porque o esposo deixou a sua esposa à igreja. O noivo foi morto antes do seu casamento. E aí a igreja deixa muito claro que o jejum é essa forma literal de imitar Cristo, sacrificar-se um minuto, um dia, sei lá, 2, e morrendo com Cristo nessa cruz para ressuscitar com ele no terceiro dia. E toda essa imagem, né, essa imagem espacial, espiritual que surge, é para nos fazer compreender, na verdade, a importância do jejum. Verdadeiro, leal, obediente, que configura a minha imersão na morte de Cristo para ressurgir com ele no terceiro dia. Portanto, agradeçamos a Deus por esse dia e peçamos ao Senhor que nos confie cada vez mais a sua palavra, que nos dê cada vez mais a possibilidade de sabedoria e compreensão de lidar com o momento de angústia e tristeza, e que o jejum sirva também para nos alimentar, nos fortalecer, nos encorajar diante dos precipícios e dificuldades que a vida
comporta cada dia dos nossos dias. Que o esposo que nos foi retirado, o noivo, na sexta-feira, possa sempre retornar no domingo para fazermos a festa da grande ressurreição. Que a igreja tenha consciência da importância do jejum, obrigando, administrando esse bem espiritual para que toda a sua comunidade encontre no jejum um meio, um motivo de conversão, de obediência e de voltar-se sempre para Deus, não importa o momento. Ofereçamos a Deus então o pão e o vinho. Façamos dele a nossa oferta, a oferta de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos abatimentos e tristezas. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça, nos encoraje, nos ensine a sobreviver nesse momento de isolamento, dando-nos sabedoria, generosidade e muita compreensão. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão,
Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, de maneira particular, os que estão, na intenção da missa de hoje, que faleceram essa semana, e de todos os que morreram na esperança da ressurreição. Os que partiram desta vida, Senhor, que foram ao vosso encontro, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, santo Expedito e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar na sua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer vieste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que, viva unidos no vosso amor, os que alimentares com o mesmo pão por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, começamos a semana, graças a Deus, tudo bem, na oração e na paz do Senhor, que continue assim por toda ela. Lembrando só dos devotos santos pedidos, estamos já no final do mês, precisamos da ajuda de vocês. Passa lá, procura Heráclito, ajeita o seu dízimo mensal, a sua oferta, para que a gente possa manter a comunidade com as suas necessidades naturais, né? E lembrando também que a campanha para os alimentos santos pedidos ainda não terminou, eu estou esperando aquele pouquinho de amor que está no seu coração para nos ajudar. Eu sei, está difícil para todo mundo, mas ajude, só um pouco de alimento, você pode fazer isso. Se você ajudou, incomoda um pouquinho os vizinhos, amigos que você sabe que pode ajudar, né? Seja bonzinho com o seu próximo, ajude, porque quem dá aos pobres empresta a Deus. Lembrando também do meu canal no YouTube, né? Emanuel Vergne está lá, contando com a presença de vocês para que consigamos chegar a 1000 assinaturas e participarmos ativamente dessa plataforma digital que é o YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe, advogada e protetora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Uma boa noite, serenidade, paz, tranquiliza o coração. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Fica com Deus até amanhã no mesmo horário, se Deus permitir.